Bom dia a todos. Vamos começar aqui a nossa sessão, gente. Eu só vou já chamar aqui para frente aqui para ficar comigo o Márcio, né? Márcio Jesus, VP de Negócios da Algarve. Vem para cá, Márcio, por favor. O Renato Bueno, diretor de rede móveis da Nokia, por favor. Muito obrigado. Carlos Roseiro, diretor de marketing de CT da Huawei. E o Zé Borges, nosso superintendente. Vamos sentar, gente, por favor. Vamos fazer a coisa mais formal possível. Isso aqui é uma sessão, nós temos aqui até, se eu não estou enganado, 10h15, apesar da minha insubordinação com o horário, mas vamos lá, vamos bater um papo aqui. Então, nossa sessão, gente, os caminhos do 5G, novas redes e novos negócios do residencial ao corporativo. Eu sou o Fernando, né? Fernando Soares, diretor de regulação e inovação da Conexis, e tenho a honra de recebê-los, e nós vamos bater um papo aqui sobre essa questão. Eu falei assim, olha, me parece uma sessão até fácil, uma sessão até tranquila, né? Eu queria que eles me pusessem uma de feché para o pau quebrar, mas tudo bem. Então, vamos falar de coisa boa aqui. E o que eu quero começar, gente, antes mesmo de passar para os painelistas aqui e fazer as perguntas e bater papo, eu estou aqui só para moderar, não estou aqui para ganhar discussão de nada. Mas o que eu tenho falado aqui em todo o evento, com todas as pessoas, com o Zé Borges, nós conversamos bastante sobre isso ontem, e com outras pessoas, com o Roseiro também, nós tivemos a oportunidade. A questão é o seguinte, o fundamental e o que eu acho que tem que estar no discurso do setor, e eu, como um representante da Conexis, estou fazendo cada vez mais isso, é defender a essencialidade do setor de telecomunicações no Brasil. Eu já trabalhei com diversos outros setores, inclusive pelo governo, né, inclusive com o setor de telecom, e agora mais imerso, né, agora full time cuidando de telecomunicações, dá para se perceber que a essencialidade... Aí você vai falar, Fernando, mas, poxa, você não tem que lá estar no painel de tributária? Não, não só. É óbvio que temos que estar lá, mas temos que estar aqui também. Porque aqui nós vamos falar de um elemento que é uma virtude do setor de telecom, não é para nós mesmos, é para o país. Na hora que você consegue ter uma rede de 5G que vai lhe permitir uma série de aplicações, um 5G que, dentre outras coisas, nos leva a fazer, o Caram falou isso ontem, 35 bilhões de reais por ano. Tem setor aí se vangloriando de fazer 100 bi, não sei, com incentivo do governo, com plano tributário, com plano de incentivo tributário, com plano de incentivo do BNDES, etc. Nós fazemos 35 bi como obrigação. Ou seja, com pouco BNDES, com uma tributação que eu acredito ainda extremamente pesada, para um setor que pode fazer o diferencial na geração de eficiência e produtividade do país. Então, nós temos capacidade, efetivamente, de gerar crescimento para o país. Então, eu acho que essa mesa aqui, né, gente, mesa, esse painel, sessão, como queiramos, é importante trazer essa visão. Se me permite, Zé, eu vou trazer o setor privado primeiro para falar, e aí eu vou pedir para o Márcio dar a sua visão. Então, é exatamente isso, Márcio, eu vou pedir isso para todos. Para o Roseiro, para o Renato, mas vou começar pelo Márcio. Dá a sua visão sobre isso e o que a gente vai agregar para esse crescimento e desenvolvimento do país, Márcio. Obrigado. Obrigado, Fernando. Bom dia, gente. Bom dia a todos, né? Uma satisfação estar aqui participando desse painel e a gente poder falar de um tema tão relevante, né?
5G é uma realidade, né? Nos últimos 3 anos, esse foi um tema muito discutido, mas foi um tema muito materializado, de fato, né? Logo após o leilão, que aconteceu lá no final de 2021, iniciou-se, né, a liberação das cidades, um trabalho importante feito pela agência, né? A gente tem um volume até maior do que o previsto de cidades com as frequências liberadas para a implantação das redes, e um trabalho de investimentos muito importante do setor, né, construindo essas redes 5G. Né. A Algar Telecom foi, logo após o leilão, 30 dias após o leilão, a gente já lançava as primeiras cidades com cobertura 5G, e hoje a gente alcança, o setor de telecom alcança aproximadamente 50% de toda a população do Brasil com cobertura de rede 5G. Então, de fato, é uma realidade que materializou de uma forma muito consistente vem se materializando, né, de uma forma muito consistente nesses últimos anos. Né. E o 5G ele traz, de fato, um outro patamar de experiência no uso da rede móvel. Né. Isso está provado e comprovado pelas redes construídas, pelos serviços prestados. Né. A gente tem velocidades muito superiores, latência menor, e o que a gente busca no setor é como melhor servir a população, como melhor servir a empresa. Quais os cases de uso, quais as principais aplicações que, de fato, vão transformar a tecnologia em valor percebido pelo usuário, né? Pelo usuário final. Né? Isso está em curso, a gente vê algumas aplicações ganhando escala, né? Quando a gente fala do mercado de consumidor, o B2C. Né? O primeiro uso, obviamente, foi permitir muito mais dados, muito mais estabilidade na conexão móvel. Isso foi, de fato, a primeira ocupação das redes 5G construídas no Brasil. Né? Um pouco de mais do mesmo, mas é muito mais do mesmo. Né? Uma experiência superior e um uso muito mais consistente por parte do consumidor. A gente começa a ver algumas aplicações com potencial de fato, de contribuir com essa escala. Né? Os wearables, os smartwatch, agora os óculos estão ganhando um novo destaque, né, com alguns outros fabricantes entrando também nesse segmento, e com potencial de trazer para o consumidor novos usos. Além do smartphone, a gente ter, de fato, outros dispositivos que vão melhor utilizar dessa rede 5G. Né? Mas a grande aposta, efetivamente, é o mercado B2B, aplicações que permitam aumentar a produtividade das empresas, das indústrias, né, e que, de fato, a tecnologia possa transformar os processos de negócio. Né? Alguns setores a gente percebe uma evolução maior, que estão, de fato, estão disruptando a forma como atuam, como constroem suas redes. Outros setores ainda estão levando um pouco mais de tempo. Tem uma aposta muito grande que a gente começa a ver materializar no agronegócio. Né? A indústria evoluiu de indústria 2.0, 3.0, 4.0, a fazenda não evoluiu na mesma velocidade. Né? Mas agora ela está evoluindo muito rápido. Muitos dispositivos autônomos, muitos sensores, muitos controles que requerem uma rede ampla, diferente da indústria, que é uma rede construída dentro de um edifício, dentro de um galpão. A fazenda não, ela precisa de áreas muito maiores. E o 5G, a conectividade móvel, se aplica de uma forma muito efetiva a esse uso. Né? Então, a gente tem uma perspectiva muito grande de redes privativas, de utilizações mais disruptivas do 5G, principalmente no agronegócio. Né? E um outro uso que é bastante interessante, que a gente tem visto crescer, é como redundância as redes terrestres. Então, a gente começa a ter demandas, né, de empresas que querem construir suas redes, considerando a fibra, mas considerando uma redundância outra. E o FWA, né, o 5G usando o FWA, tem sido a principal aposta, inclusive com alguns dispositivos que já permitem a conexão simultânea e redundante, né, usando uma rede terrestre e uma rede móvel. Né. Então está bastante efervescente quando a gente olha para o lado do consumidor, para o lado das empresas. Né. O ponto que estamos hoje, de quase metade da população com alcance do 5G, é um terreno muito fértil, e eu acredito que os próximos anos serão muito mais profícuos em soluções, em case de uso, em aplicação prática da tecnologia que está à disposição do brasileiro aí, com todo o esforço do setor. Né? Obrigado. Muito obrigado, Márcio. Agora eu passo para o Renato Bueno. Renato, e aí, essa visão sua, óbvio, né, pessoal, mas também da Nokia, em relação ao 5G,
o que você está vendo até agora, enfim, e o que você vislumbra também para o futuro, né? Que, enfim, é uma tecnologia, é um novo negócio que ainda está em implantação. Então, eu acho que tem muita potencialidade ainda para ser explorada. Mas qual que é a sua visão sobre isso aí? Coloco a palavra para você. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Bom, Fernando, obrigado. Antes de tudo, é um prazer estar aqui. Meu nome é Renato Bueno. Eu lidero nosso mercado de redes móveis. Ali no painel está imóveis. É justamente o contrário, né? Mas enfim, é para o mercado de empresas na América Latina, né? São todo mercado que o cliente final não são grandes operadoras, né, de telecomunicações, mas as operadoras são grandes parceiros nossos de negócios. O 5G, eu vou falar um pouco mais sobre o Brasil, né? Primeiro, o leilão e o formato do leilão, tendo um foco não arrecadatório, é um sucesso, né? Acho que é um trabalho fenomenal político da agência e que a gente vê resultados práticos no dia a dia com a adoção e a ampla, né, implantação e realidade, lançamento de serviços comerciais de 5G no Brasil, em todas as principais capitais e crescendo, né, para toda a cidade de porte médio no Brasil. Tem um outro trabalho muito interessante da agência, que é a liberação de espectro para redes privativas, né? Que em um primeiro momento poderia se perceber até mesmo como uma concorrência, né, para operadoras de telecomunicações, mas ele amadurece o mercado e traz a possibilidade das próprias operadoras atuarem, né, também usando esse espectro e levando serviços específicos para os mais variados segmentos de mercado. A gente fala sobre 5G, mas em muitos mercados é 4G e 5G, né? O 5G especificamente, ele ainda não trouxe um impacto em ARPU, né? Um impacto em receita imediato para as operadoras em nenhum lugar do mundo, né? E tampouco no Brasil. Certamente novos serviços virão, né? E novas variedades de aplicação e consumo dessa infraestrutura com baixa latência, com maior velocidade, com flexibilidade, com slices, que vão consumir essa rede, né, de uma maneira mais interessante e permitir uma monetização mais impactante por parte das operadoras. Mas a grande oportunidade de monetização, né, e oportunidade de negócio imediato, né, eles são redes privativas. Quer dizer, que é a gente levar o potencial dessa tecnologia para o mercado corporativo. Isso não é futurismo, né? Quer dizer, eu acho que ao longo dos últimos... na América Latina, talvez o primeiro caso de rede privativa tenha sido no Chile, né, com a BHP, isso já em 2017, se não me engano. No Brasil, a primeira rede em larga escala, muito provavelmente é Neoenergia, ainda em 2018, né, aplicando uma rede privada LTE para o mercado de utilities. Desde então, a gente viu a Vale implementando redes 4G em escala privativa, a gente viu Petrobras implementando, setores marítimos, né, a BTP, implementando uma rede 5G, inclusive, a primeira rede 5G em portos na América Latina. Vimos várias empresas de manufatura, a Jacto é um caso muito interessante, implantando redes 4G e 5G para uso privativo no setor de maquinário agrícola. E uma série de outros segmentos, né? Então, quer dizer, a ampla maioria dos segmentos e as grandes empresas do Brasil já implantaram casos concretos, reais, do uso de redes privativas, né? Eu acho que a pergunta é por que não cresce mais rápido, né? E onde está a oportunidade de negócio para o Brasil e para o nosso setor em acelerar esse crescimento? Eu acho que tem alguns fatores, né? Sem dúvida nenhuma, a adoção por parte do ecossistema, né? Compreensão dessa tecnologia e do uso da tecnologia. Eu acho que tem um lado do nosso próprio setor, né? A gente fala muito de futurismo, mas o futurismo ele muitas vezes adia um pensamento, né? Adia a possibilidade de resolver um problema real. Eu acho que a gente tem que materializar as nossas soluções tecnológicas e modelos de negócio para atender os problemas simples de hoje, né? Por que os nossos clientes não dormem à noite? Qual que é a última coisa que ele pensa antes de colocar a cabeça no travesseiro? É isso que a gente precisa solucionar. Então, portanto, modelos de negócio, eu acho que é o próximo passo, né? A gente vê uma série de novos entrantes, integradores dos mais variados portes, levando soluções e modelos de negócio inovadores que vão atender demandas do setor de varejo, do setor de logística, do setor rodoviário, ferroviário, setores que ainda não adotaram essa tecnologia de maneira massiva, né?
Então, eu acredito que redes privativas vai continuar sendo, nos próximos 2 anos, o grande motor de crescimento e monetização do 5G como tecnologia. É claro que às vezes 4G, às vezes 5G. E tem um movimento muito interessante, que é uma tendência de mercado em nível mundial, que é levar essa tecnologia para a área indoor, né? Então, assim, o mercado de DAS é um mercado muito grande na América Latina hoje, é um mercado de quase $800 milhões na América Latina. E esse mercado ele existe para se levar sinais celulares públicos para ambientes indoor, né? Mas esses setores também têm necessidades de serviços de operação crítica, né? Então, redes privativas têm uma demanda. Esses setores também investem em Wi-Fi. No momento que a gente soma todas essas demandas, o TCO de migração para uma rede 5G única ele é quase 40% menor do que a soma desses investimentos independentes, né? E por que isso não vem acelerando de novo? Acho que é modelo de negócio, é ecossistema, né? É conversa entre as operadoras, entre os times de engenharia, entre o mercado. Então, acho que tem muita coisa para acontecer. Acho que o nosso papel hoje, mais do que viabilizar a tecnologia, é justamente trabalhar com o mercado para viabilizar modelos de negócio inteligentes e que permitam esse crescimento. Obrigado, Renato. Já vou passar para o Carlos. E só uma ponderação nessa última fala sua. Um desafio nosso aqui no Telebrasil, no nosso evento, e não é só no nosso evento. O nosso evento talvez marca pela reunião de nós todos, mas pensemos isso como uma marca que tem que ser nós o ano todo. Um desafio é a gente pôr aqui, a meu ver, a indústria, o agro, o setor de serviços, que são clientes nossos. Então, nós não falarmos só com nós mesmos, mas aqueles que vão consumir o nosso setor. E isso a gente está precisando. A gente está precisando falar menos para nós mesmos e trazer com quem que a gente pode ajudar a desenvolver esse país. Nesse ponto, eu achei que só fazer essa... Como eu falei, eu estou aqui para moderar, não é para dar opinião, mas eu acho que essa de trazer os parceiros que vão vir dos diversos setores para aqui para dentro, eu acho fundamental. Nessa pegada, Carlos, sua visão, a visão da Huawei, enfim, inclusive nesse ponto, de trazer nossos parceiros, os nossos demandantes, enfim, para dar soluções para eles, soluções que vai atender para nós como ofertantes de insumos, seja um insumo do ponto de vista da tecnologia, seja do aparelho, seja do equipamento, ou seja da rede de telecom. Como é que você vê esse cenário todo aí do 5G e o que a gente pode fazer mais também? Bem, talvez eu comece por animar o debate. Por favor. Discordar com o nosso amigo aqui. Para animar isso. Não, no sentido de que, quando a gente fala em o motor da monetização, como a Huawei vê, e a gente trabalhando com as operadoras, que são o grande motor do 5G, a primeira fase é construir uma rede pública para o consumidor final, a B2C. Então, e foi isso que a gente sempre recomendou para as operadoras, vamos fazer a cobertura da rede pública. E esse tem sido o grande motor da monetização nos últimos 2 anos. De que forma? Como o Márcio falou, vendendo pacotes maiores. Ou seja, o ARPU das operadoras tem aumentado double digit, 8, 9, 10, 12%, dependendo dos cortes. E a receita, eu lembro de ver, a receita antes do lançamento do 5G, média de receita de todas as operadoras, 5%, após o lançamento do 5G, 9%. Então, o 5G já está alimentando o ARPU das operadoras, e se a gente pensar que hoje a gente tem cerca de 15% dos consumidores com smartphone 5G, tem muito pacote maior para ser vendido para os consumidores finais. Muito maior. Então, e é isso que vai alimentando os investimentos que a Huawei fornece para as operadoras. E ainda bem que assim é. Ainda bem que assim é. Então, só que assim, às vezes é pouco sexy. É pouco sexy. Então, vender pacotes de dados, é isso o 5G? Então fica pouco sexy, mas é um business para ser trabalhado. A experiência melhora muito. Os consumidores, nenhuma operadora nega que os consumidores do 5G são consumidores mais satisfeitos do que os consumidores do 4G. Então, acho que a gente tem aqui um loop, um círculo virtuoso no consumer que está acontecendo e que pode acontecer melhor ainda. Então, no B2C,
a gente vê essa base da monetização. Depois, sim, a gente vê o B2C, o B2B. Aí sim, agora realmente... Porque o B2B tem uma característica muito da expansão da cobertura. O B2B vai para dentro das empresas, onde muitas vezes elas não são atendidas do jeito que elas precisam ser. Então aí tem novas oportunidades de monetização. Então, e só para concluir aqui um raciocínio que acho que queria deixar. No B2C, é só isso de pacotes maiores? Isso é o que a Huawei já está, desde o ano passado, o que é que a gente está enxergando de nova tendência agora de monetização? A gente chama isso, o que está sendo feito hoje é o data monetization. A gente está vendendo pacotes maiores por um pouquinho mais de valor. Só que agora veio o experience monetization. E experience monetization significa, quando a gente fala, por exemplo, de Open Gateway, é vender a experiência para as empresas, para os parceiros de fora. Mas experience monetization também pode ser para os consumidores finais. Então, o que é que a gente já tem casos concretos? 3 grandes cenários. Por exemplo, você está num estádio cheio de pessoas, será que você não pagaria mais R$5 para ter prioridade nos seus pacotes, no acesso? Ou os youtubers e os instagramers, possivelmente a profissão mais popular do momento, não pagariam para ter um uplink prioritário numa situação que precisam fazer uma transmissão ao vivo naquele momento? Ou um gamer não pagaria um pouco mais para ter uma latência menor naquele jogo que ele está jogando no smartphone? Eu não estou falando de profissionais. Então, são esses casos que a gente está vendo, e há uma tendência que a gente está vendo, que é das operadoras monetizarem a base de consumidores com melhor experiência, uma experiência, melhor dizendo, diferenciada da população. Isso é algo que a gente vê em todos os setores de atividade. Nos aviões, quando a gente entra num avião, tem a executiva e tem a económica. Então, isso nas redes móveis é algo que a gente não estava habituado a ver, mas a tecnologia agora com o 5G permite. E isso depois também se aplica no B2B. Então, essa é um pouco a tendência do que a gente vê agora, a próxima tendência de monetização. Obrigado. E na verdade, Carlos, a gente tentou esquentar o debate, mas aí eu acho que vocês estão falando de bens complementares. Os dois, para mim, estão corretos. Esse é o ponto de vista. A gente tem que avançar nos dois. Não, aqui, talvez, infelizmente, para a plateia, nós não vamos conseguir nos provocar. Mas nós temos que nos provocar enquanto setor para provocar os que estão externos a nós. Eu acho que esse que é o elemento fundamental. Tanto que aqui, olha, a pergunta que eu tenho aqui para o Zé Borges, conforme aqui, Zé, eu não vou sair do meu roteiro, não, senão eles vão falar que eu sou muito insubordinado. Olha só, a pergunta é essa. A Anatel trará uma visão sobre os desafios competitivos no mercado móvel? Mas aí eu vou bagunçar um pouco. Porque aqui, quando falou competitivo, acho que não era competitiva a pergunta, era mais literal, concorrencial. Mas, como eu falei que, enfim, vamos pôr a coisa mais alegre, mais divertida, eu quero que você fale desse do ponto de vista... O Zé Borges tem, acho que é o melhor emprego do mundo. Ver concorrência no setor de telecom no Brasil é muito fácil. Eu quero ver ele trabalhar em concorrência, por exemplo, setor de cimento, setor siderúrgico e outros aí. Então, o desafio do ponto de vista concorrencial, mas eu queria que você pegasse esse ato falho e também trabalhasse o competitivo. Como que é a competitividade proporcionada pelos investimentos do setor, não só no 5G, talvez, porque o carro-chefe hoje é o 5G, pode fazer o diferencial do nosso setor para a eficiência, para a produtividade e para a nossa sociedade. Então, eu estou partindo de 2 pontos. A pergunta compartimentada concorrencial e essa outra assim, um pouco mais prospectiva de que competitivamente mesmo, aí do sentido de eficiência produtiva, eficiência econômica, o 5G pode representar para o país. Bom dia a todos. E obrigado também pela presença, todos aqui mais uma vez, né, gente?
Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Bom dia. Aqui saúdo meus companheiros aqui de painel. É sempre uma oportunidade a gente poder trocar ideias, né? Entender um pouquinho o que está acontecendo. E o Fernando complica a minha vida, né? Porque trazendo esses conceitos, né? E é importante a gente diferenciar então esses conceitos, né? Aspectos concorrenciais competitivos, de competitividade, que é um atributo da empresa, né, ou de um setor. Então, são aspectos totalmente diferentes, né? Isso impõe uma complexidade para a análise do regulador, né? O regulador não tem a vida fácil, porque ele tem que pensar, de certa maneira, uma estrutura de mercado, né, os elementos que vão manter justamente o fluxo de investimentos sustentáveis, como estimular a inovação e, ao mesmo tempo, pensar no bem-estar do usuário. Então, o regulador ele precisa ter uma visão estruturalista do mercado, né? E aí que entra o desafio do nosso setor, um setor extremamente dinâmico, né? Deu para ver aqui justamente o posicionamento que a turma trouxe aqui nesse momento, né? O quão dinâmico é o nosso setor e como que as inovações influenciam o nosso setor, né? E aí, nessa toada, quando a gente está falando de 5G, e aí a gente vai trabalhar esses elementos, o 5G ele traz um novo paradigma industrial. Pelo menos na nossa experiência como regulador, quando a gente fala em lançar radiofrequência, né, precificar a radiofrequência, que é um recurso escasso, então a gente tem que, de certa maneira, levar isso para o mercado, estabelecer editais e precificar isso, a gente sempre olhava, olha, a radiofrequência vai ser aplicado para o serviço móvel, eles vão remunerar através de voz, aí depois começou a vir os dados, e o 5G agora trouxe novas verticais, novas formas de exploração, de monetização disso. E o regulador ele leva isso em consideração e ele atua como um orquestrador, né? Como que a gente vai estimular justamente essas inovações, novos verticais, e aí o regulador é chato, que eu também quero ver como que eles vão monetizar isso e trazer novos negócios, porque isso gera inovações para o setor. E aí entra justamente o aspecto da competitividade, né? Porque aí o setor tem que mostrar essa competitividade, né? Porque a competitividade no setor de telecomunicações que vai gerar externalidades positivos nos outros segmentos econômicos, que à medida que esses verticais são desenvolvidos, no agro, né, em hospitais, enfim, nas várias verticais possíveis, explorando o 5G, a gente justamente aumenta a competitividade sistêmica e econômica do país, né? Por isso que eu acho que, de certa maneira, o 5G, o setor de telecomunicações, é uma infraestrutura digital essencial e fundamental para o país. Então, o desenvolvimento disso, né, ele é muito importante, eu concordo com você sobre a essencialidade em termos de infraestrutura para o país. E aí entra o desafio. O regulador ele tem que estimular flexibilidade para os negócios, estimular essas inovações, manter uma certa preocupação com fluxos de investimentos, né, e, ao mesmo tempo, dar essa flexibilidade para os negócios acontecerem. Então, dada essa pergunta complexa que você colocou para mim, né, eu tenho justamente essa visão. O regulador ele tem esse desafio e ele tem uma visão mais estruturalista da importância do setor, como estimular justamente investimentos, inovações e o bem-estar do cidadão. E aí que entra outra parte concorrencial. É claro que a conjugação disso tudo aqui passa também por estimular a competição entre operadores de rede, né? Eu não posso permitir que um mercado como esse fique extremamente concentrado, né? Então, a gente tem as nossas preocupações concorrenciais, não existe um número mágico. O regulador ele trabalha com entradas eficientes. Dado todas essas variáveis que a gente tem que analisar, a gente sempre procura, olha, é possível estimular a competição? Ainda há essa possibilidade de competição, né? E é claro que no setor que utiliza um recurso escasso como espectro, não dá para colocar muita gente, ele é limitado naturalmente, mas o que é possível fazer para estimular a competição? Quais são os remédios possíveis? Não é à toa que a gente tem um instrumento, que é o Plano Geral de Metas de Competição, que de tempos em tempos a gente revisita a estrutura de mercado, olha para essas inovações, olha para o que está acontecendo no mercado e verifica, é necessário estabelecer um remédio para estimular a competição? Né? E a gente já está na 3ª revisão do PGMC, possivelmente no final desse ano a gente já está mandando para o Conselho Diretor, e o nosso grande foco é o mercado móvel, que a gente ainda tem muitas preocupações concorrenciais no mercado móvel, ele continua no nosso radar, e ali a gente vai trazer também essa visão estruturalista do que a gente entende que o mercado é, como que ele tem que funcionar e como que a gente tem que estimular novos negócios. Porque também se eu chego com uma regulação concorrencial muito rígida, amarrando as empresas, né,
esses novos negócios não vão acontecer. Porque aqui, daqui a pouco, está surgindo discussões como, e a remuneração do meu CAPEX? Como é que fica o retorno disso? Como é que eu vou manter o fluxo de investimento? Depreciação é acelerada, a gente já está falando em 6G, como é que fica todo esse fluxo? E você não está me permitindo criar novos modelos, e é um conceito que eu acho que o setor de telecomunicações tem que começar a utilizar com mais recorrência também, que é o termo de apropriabilidade. Fala-se muito em monetizar a rede, mas o que está inovando e se apropriando dos retornos possíveis dessa rede? Então, assim, a ideia de apropriabilidade na inovação de aplicações, modelos de negócio tem que ser discutido. E aí, por isso que eu acho que o setor tem que fazer esse trabalho também, né? E aí o regulador é o cara chato que fica olhando tudo isso e às vezes fica cobrando. E eu acho que em grandes linhas é isso, né? E eu estou aqui à disposição para tirar alguma dúvida. Obrigado, Zé Borges. A provocação, então, acho que foi boa. E um pouco do que eu quero, gente, falar aqui nesse painel é exatamente isso. Veja bem, a gente vai discutindo a questão do Brasil. Aí, por exemplo, portos. O porto é custo Brasil. Transporte é custo Brasil. Nós já paramos para pensar quanto que o nosso setor, porque ele funciona, porque ele faz 35, 40 bi de investimento por ano, ele diminui o custo Brasil? A gente tem que falar do que a gente está gerando de bom para quando a gente estiver lá na reforma tributária, eu não ter que fazer uma guerra para um setor que o motorista do Uber precisa dele ter o cashback. Então, é esse tipo essa discussão que eu acho que é importante a gente trazer. Nesse sentido, eu te passo aqui de novo, Márcio, e aí eu penso, para você, para Algar, e bem nesse sentido, quais são as novas fronteiras, quais são as oportunidades de negócio? E aí, é óbvio que eu estou preocupado, né, enquanto setor, com o meu EBITDA e depois a minha última linha, lucro líquido ajustado. Só que tem que o meu sucesso é sucesso de outros segmentos. Sem dúvida nenhuma, né, Zé, do usuário, né, da telefonia, mas também é sucesso em termos de promoção de negócios. Qual que é a sua visão da Algar nesse sentido? Legal. Eu queria conectar com o tema anterior, né, de competição e da dinâmica da indústria, né? A cada nova onda tecnológica é uma nova leva de investimento muito robusta que o setor de telecom tem que fazer. A cada G da rede móvel, a gente construiu novamente as telecomunicações do país, né? E é especialmente difícil no momento em que a gente enfrenta uma taxa de juros perto de 11%, fazer CAPEX para construir toda uma rede móvel de novo, né, de 5G, e buscar, obviamente, essa monetização, esse valor adicional de onde vem esse. E aí eu trago um pouco essa questão da competição, né? O nosso setor ele tem uma dinâmica competitiva bastante intensa, e o Brasil diria que é um case mundial quando a gente olha para a fibra, né? A gente tem próximo de 10 players competindo pelo mesmo cliente, em condições diferentes de competição, né, dada a dinâmica do porte, do perfil das empresas, né? Quando a gente olha para a rede móvel, ele é um pouco menor em função da quantidade de competidores, mas a escala é muito, muito determinante, né? A Algar Telecom é uma operadora local, a primeira operadora móvel local, né, incumbent, e com escala infinitamente menor do que as operações nacionais. Como é que a gente faz para ser competitivo? Porque o cliente final, em todos os mercados que a gente opera, tem presença de todas as operadoras nacionais, né? Esse é um dilema e uma dinâmica muito importante. As decisões têm que ser muito bem pensadas e muito bem aplicadas para que uma operação local, móvel, consiga ser competitiva nesse cenário brasileiro, né? A gente, na Algar Telecom, nós investimos em mais de 50% de todos os nossos usuários estão cobertos com tecnologia 5G. Nós temos cidades de 15 mil habitantes, distritos rurais que já contam com tecnologia 5G, algumas em função de obrigações assumidas no leilão, outras em função da evolução natural que a gente faz na rede da Algar Telecom. Mas é uma dinâmica
bastante desafiadora nesse cenário. Obviamente, ter as duas redes, ter a rede de fibra e a rede móvel, permite uma condição mais forte de competição também, e, claro, buscando trazer, né, o que foi dito aqui sobre experiência do cliente, né, diferenciar de fato por gerar uma experiência superior ao cliente, porque no quesito escala, uma operação local vai estar sempre em desvantagem em relação às operações nacionais, né? A gente tem feito movimentos, eu diria que minimamente criativos, né, para levantar uma rede 5G. Tem investimentos robustos que são feitos em core de rede, em plataformas, e esses investimentos são mais ou menos equivalentes se eu tenho 1 milhão de clientes ou se eu tenho 50 milhões de clientes, né? E a Algar Telecom fez esses investimentos e nós estamos trabalhando parcerias em permitir a utilização compartilhada desse core de rede. Novas empresas que estão entrando na rede móvel também, para prestar serviço de rede móvel, são clientes na Algar Telecom com a solução que a gente chama de Core as a Service, onde a gente entrega todos os elementos de core e facilita a operação desses novos entrantes também. Então, isso permite dividir, né, o peso desse investimento que é requerido, que é necessário, né? Mas, de novo, a primeira monetização vem, sim, do usuário pessoa física, usuário de dados, né, com mais volume, com melhor experiência. E o que a gente está trabalhando é, obviamente, por esses novos cases de uso, né? A Algar Telecom tem uma plataforma de IoT bastante robusta. A gente tem 1.100.000 clientes de SMP, de telefonia móvel tradicional, e nós temos 4 milhões de dispositivos conectados, de conexões IoT, tanto na área nossa de incumbent, como através das parcerias que a gente tem. Essas soluções de IoT, elas nasceram inicialmente com o uso tradicional de adquirência de crédito, né, e de rastreamento de veículos, de cargas, e agora a gente começa a trabalhar soluções mais disruptivas, né, como foi dito aqui, o agronegócio, a oportunidade que o agronegócio traz para a utilização de IoT, a própria indústria, né, com adesão maior à utilização de IoT, e são apostas, né, são casos de uso de monetização que objetivam permitir essa cadência contínua de investimento que o setor é requerido a fazer. Um ponto, a gente até discutia aqui antes do painel, a operação de telecom, a rede, a conectividade, ela é essencial para a vida moderna que a gente tem hoje, né? Tudo que a gente faz, nossas transações bancárias, nossa educação, enfim, a nossa relação social passa por uma rede de conectividade, né? E as empresas, as mesmas coisas. A empresa opera 100% on, 100% conectada hoje em dia, né? Agora, a conectividade ela é vista como algo que é dado, né? Que está sempre presente ali. E o charme, eventualmente, ficam nos conteúdos, que é a discussão polêmica, né? Que a gente não é o objetivo do painel, que é exatamente essa questão do fair share, de como se distribui isso. Mas a gente carrega... Mas vamos chegar lá, vai dar jeito. A gente carrega no setor de telecom uma responsabilidade de conectar o mundo o tempo todo, é 24/7. A impaciência do consumidor ou dos negócios é cada vez maior com qualquer indisponibilidade ou qualquer problema de qualidade. Isso requer que a indústria esteja continuamente investindo mais e mais e mais para permitir que uma série de outros serviços funcionem bem sobre a infraestrutura que é disponibilizada pela indústria. Então, é um setor de uma vitalidade extrema para o país. E o fato de termos hoje um país quase totalmente fibrado e bastante bem coberto em redes móveis, com certeza ele contribui para a nossa produtividade, para a geração de valor para o PIB do país, né? E essa é uma responsabilidade e, obviamente, um compromisso do setor. É claro que essas discussões de competição, de cooperação no setor, de viabilidade dos negócios, elas vão estar sempre em pauta para manter essa roda sempre girando e girando num sentido muito positivo, né? Os novos cases de uso de 5G, que sejam killer application, né, que vão transformar a monetização do setor de telecom móvel, eles ainda não estão em place. Eles estão em construção, sendo trabalhada. A monetização vem principalmente dos cases existentes de uso de mais dados, né? E algumas apostas que estão sendo feitas e trabalhadas. A gente tem na Algar Telecom um ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia, voltado para negócios, muito menos
com o papel de desenvolver novas tecnologias, mas muito mais de integrar cadeias de negócio. A gente chama de BRAIN, que é Brasil Innovation, né? E no BRAIN a gente tem uma aproximação da academia, dos nossos parceiros, dos vendors, da indústria, dos clientes principalmente, para identificar dores, necessidades do cliente, transformar isso em possíveis solução e transformar isso em caso de uso. Então o BRAIN existe com esse objetivo de criar realmente ferramentas para atender demandas que existam no mercado, com um foco muito mais de cliente, de mercado, né, do que necessariamente de desenvolvimento de tecnologia. A tecnologia a gente integra junto com nossos parceiros. O BRAIN é muito conectado com ecossistemas de startups, a gente tem várias dezenas de startups conectadas ao BRAIN, cada uma com um case de uso específico, com foco num setor específico, numa vertical específico. Isso gera uma alimentação de um funil de possibilidades estratégicas de desenvolvimento de casos de uso para ampliar o uso da rede 5G, da rede de fibra, enfim, e monetizar o setor, né, monetizar o negócio como um todo, né. Então, eu acho que esses são movimentos que a Algar faz, a gente observa isso no setor também, e, de fato, a expectativa por novas alavancas de monetização do 5G, ela é bastante grande em todo o setor. Essa é uma busca que ainda não está 100% resolvida, ela está sendo construída. Obrigado, Márcio. E agora, tentar aqui fazer uma nova provocação, essa vai tanto para o Ricardo como o Carlos, aí vocês definem quem fala primeiro, mas a questão é o seguinte, gente, ó, aqui, eu pego minha cola e depois eu avacalho com ela, tá? É assim que funciona. Qual a avaliação até aqui do desenvolvimento do 5G no Brasil e que oportunidades foram criadas? Essa pergunta vamos dinamizá-la, digamos assim, né? Como se o nosso setor é dinâmico, vamos dinamizar a pergunta. Eu tive num painel, o Zé Borges vai lembrar, acho que foi em junho, sobre espectro. Lembra desse painel, Zé Borges? E foi feita uma pergunta no sentido... A gente falou muito do 5G, alguém na plateia fez essa pergunta lá, eu estava como ouvinte escutando isso, eu estou reproduzindo. O ciente esperava demais do 5G e o 5G não aconteceu. No sentido de que toda a potencialidade dele não está sendo usufruída. Só que, diferentemente da pergunta que foi feita nesse painel, eu não questiono, nesse caso, não é a Anatel, não é os senhores, porque vocês estão gerando a oferta. Ou seja, do lado da produção, seja do ponto de vista dos equipamentos, da tecnologia e as prestadoras, do ponto de vista da oferta de infraestrutura, isso está acontecendo. Aí eu me volto novamente para o lado da demanda, naquilo que a gente tem que abrir mais esse debate nosso, do setor para atrair o público aqui para dentro. Então, a gente não falar só para nós mesmos. Porque, senão, eu estou falando a oferta falando para a oferta. Não, o ofertante tem que falar para o demandante. E aí, quais são essas oportunidades e como eu posso atrair esse público e demonstrar para ele tudo que nós temos a oferecer para eles, seja na forma de tecnologia, equipamento, redes de telecomunicações e tudo isso que nós estamos pondo no mercado. Começo aqui, puxo. Bom, a pergunta é ampla, né? Então, valeu, né? A pergunta foi boa. Então, acho que foi. Exato. A lá, Jack, né? Bom, quer dizer que eu acho que as grandes... O quanto o 5G já avançou, né? Sim. Então, não tenho a menor dúvida, eu acho que até comentei isso antes, a gente tem já uma infraestrutura existente enorme, né, sendo consumida e sendo utilizada no dia a dia por milhões de usuários brasileiros. E onde estão as grandes oportunidades? Né, e como é que a gente faz com que isso se acelere e cresça? Eu vou trazer alguns exemplos. Eu não tenho a menor dúvida, Fernando, que o caminho é a aproximação com cada um dos setores específicos. Cada vertical de negócio, seja B2C ou B2B, ela tem uma especialização e uma demanda muito grande e específica, né? O próprio Carlos mencionou aqui, não sei se foi o Márcio, o tema de jogos, né? E a oportunidade de criar experiências diferentes para o mercado B2C, ou seja,
cada oportunidade de negócio ela requer uma especialização e ela requer a construção de um set de skills e um trabalho de ecossistema. Tá? Então, ou seja, né, você diz a gente falar com o mercado e trazer o mercado para esse debate. Perfeito. Esse é meu trabalho de segunda a domingo. Né? Então, e aí eu vou trazer algumas conversas que eu acho que são interessantes. Né? A gente vê o mercado de cidades com extremo interesse, né, em migrar, por exemplo, suas tecnologias tradicionais de Tetra, Pre-25, para as novas infraestruturas 4G e 5G. Né? E o impacto que isso tem em defesa civil, em segurança pública, em mobilidade urbana e na fusão dessas três coisas numa solução que pode revolucionar a segurança pública e a mobilidade urbana nas cidades brasileiras. Essa é uma oportunidade enorme. Né? A gente entra num novo ciclo agora de administradores municipais, né? E uma oportunidade muito grande de se ampliar a aplicação dessa tecnologia num mercado antes não explorado pelo setor de telecomunicações tradicional. Né? Quer dizer, que eram soluções específicas e de nicho que hoje o 4G e 5G é a tecnologia aderente, adequada e de futuro para atender essa demanda. Né? Um segundo setor muito interessante, eu mencionei agora há pouco, é o setor de varejo e logística, que hoje não tem, utiliza Wi-Fi como soluções tradicionais. O Wi-Fi é uma solução, né, razoável para atender as demandas, mas ele não atende todos os problemas. Né? Então, o que é necessário é que a gente, novamente, desenhe e se aproxime do ecossistema, né, o ecossistema financeiro, o ecossistema de varejo, né, e as aplicações para criar soluções que resolvam os problemas simples, práticos, de curto prazo, né, e caibam no bolso de investimento. E além disso, eu acho que tem uma série de setores aí, né? A gente pode rodovias, varejo principalmente, né? Que também tem demandas muito grandes, né? E estão desatendidas. Então, eu acho que assim, e pensando nas operadoras, né? Eu acho que é muito importante o entendimento e a escolha dessas verticais de atuação e a construção dos skills necessários para atuar dentro desse negócio. E eu acho que a conclusão e o entendimento, né, de que é um trabalho de ecossistema. É um trabalho de ecossistema entre os vendors, é um trabalho de ecossistema com o mercado, entre as operadoras, mas principalmente com os players de ecossistema. E cada vertical tem um ecossistema completamente diferente. Carlos, por favor. Não, agora é questão de complementar, mas o que a gente vê, o que o Márcio falou, o que o Renato falou, se tudo continuar na mesma, a gente já está vendo um caminho de oportunidades. Já vimos o caminho trilhado e já vemos também uma série de oportunidades. Se tudo continuasse igual. Só que, e é o tema até do evento como um todo, tem uma coisa nova no meio de nós que já está, ou vai como é que se diz? Disruptura. Vai ser disruptivo. Toda esta indústria que chama-se IA, a inteligência artificial. E isso está mudando, já começa, e o que a gente está vendo, acho que a apresentação ontem da nossa da Huawei, mas fala desse eixo que é as redes permitem a IA. Então, quando alguém diz assim, mas o 5G ainda não aconteceu, não dava para fazer a IA que já está sendo feita com o 4G. Ou seja, quando a coisa está funcionando, a gente já deixa de ver aquela bolinha rodando nos vídeos ao vivo, mas até esquece que ela existia. E agora, quando a gente está vendo um jogo de futebol no celular ao vivo no 5G, a gente já não vê o negócio celular rodando. Mas até esquece que no 4G isso acontecia. E pior é quando roda a bolinha e diz que a culpa é do 5G, né? E aquilo que nós estávamos falando. Mas, e não é a gente. Mas as redes permitem a inteligência artificial. Então é o enabler. Então isso a gente até ontem vimos vários painéis que falavam assim. Só que a IA, ela vai criar novas oportunidades de negócio e vai criar também novas demandas para a rede. E aí talvez as operadoras de novo têm que começar a investir mais, porque é inevitável. Quando a gente tem a capacidade de generativa, de não é só fazer um texto, não é só conversar, não é só gerar imagens, mas se a gente escrever um vídeo, ela vai formar um vídeo, a gente pode ver que a carga sobre as redes vai aumentar e vai aumentar e muito. E por outro lado, a IA também vai permitir às operadoras gerirem as suas redes de uma forma muito mais eficiente, porque essa coisa de gerir 2G, 3G, 4G, 5G, tudo em simultâneo, já não dá para ser humano, já tem que ser com a ajuda da inteligência artificial. Então,
Eu acho que, eu diria assim, já temos novas oportunidades que foram faladas, se tudo continuasse como está. Mas tudo não vai continuar como está. Então tem um fato novo aí, e isso vai gerar muito mais novas oportunidades, e a gente sabe que as oportunidades da IA aplicada a todas essas verticais que o Renato comentou, a gente sabe que elas estão aí e nem vale a pena falar mais sobre isso. Então acho que é isso, o caminho agora, o novo caminho é esse da IA, acho que é a palavra-chave. É fundamental, e essa provocação, gente, é no sentido mesmo se me permitem fazer um comentário em cima do comentário de vocês, independentemente de ser moderador, há uma necessidade da nossa parte, e talvez o que o Renato falou, eu faço isso todo dia, a gente diminuir a assimetria de informação de tudo que a gente pode oferecer nessas diversas verticais, nesses diversos ecossistemas. Eu acho que esse é um trabalho ainda para a gente construir, eu acho que há espaço para a gente trabalhar nisso, para melhorar, porque é inadmissível escutar o que eu vi lá na palestra, aqui o 5G não deu certo, ou seja, ele não entregou todo o crescimento, desenvolvimento econômico. É porque ainda nós precisamos chegar, né? E aí temos que fazer um trabalho de letramento, gente, do que nós temos a ofertar. Mas isso o que eu estou provocando não é negativamente, é provocando positivamente que a gente tem um mundo a explorar. Na verdade, minha visão é muito positiva da gente fazer isso. Então, eu fiz a mesma pergunta que essa pessoa lá do seminário de espectro, mas não pelo lado negativo, pelo lado positivo. Vamos diminuir essa simetria de informação e vamos em cima desses ecossistemas que nós vamos gerar negócio para nossas empresas e vai gerar negócio para esse país. Esse é o ponto. E agora, Zé Borges, eu vou te complicar de novo. Até porque essa vontade aqui, eu tenho vontade até de responder para você. Mas eu queria que você explodisse essa pergunta. Assim, eu sei que você está aqui como superintendente da Anatel, mas porque talvez essa pergunta seria uma pergunta muito mais de política pública, estrito senso, então talvez esteja no setorial e talvez não na agência. Então, mas livre pensar, não se atenha à Anatel. Eu tenho o 5G, o Carlos falou, 15%, ou seja, eu tenho uma trilha gigantesca a ser trilhada. Como é que eu vou conseguir massificar isso do ponto de vista dos nossos consumidores? Bom, vamos pensar um pouco aqui. Aí, novamente, eu vou usufruir do meu papel aqui de autoridade, né? Sim. E aí eu vou fazer uma análise mais macro. Isso. Porque o que acontece? Novamente, a visão do regulador é uma visão mais estruturada, de longo prazo, onde a gente vai vendo que as coisas são construídas e são amadurecidas. No caso do 5G, o que a gente percebe, né? Como eu disse, né? Aqui traz novas possibilidades de exploração, de fontes de monetização, novos modelos de negócio, né? Quando a gente olha para o 4G, fez uma revolução na comunicação entre pessoas, né? O 5G trouxe essa promessa de revolução na comunicação entre máquinas, né? Só que isso não é feito de um dia para o outro, né? Primeiro a gente tem uma fase onde a gente está implementando a rede. Quem acompanha isso de perto, o Márcio começou a falar aqui um pouquinho no início da fala da disponibilização do 5G, a gente ainda está numa fase de liberação de espectro, então a gente hoje tem o que? Cidades liberadas em torno de 50% da população, recentemente aí a Anatel liberou mais um tanto de cidades, chegamos a 5.300 cidades já com a possibilidade de explorar o 3,5. Só que aí a gente depois ainda vai passar para uma outra fase, que é o desenvolvimento disso tudo, né? De novos casos de uso, modelos de negócio, testar, elaborar tudo isso, ver como que isso vai ser desenvolvido, isso demora, para depois entrar na plena massificação da tecnologia, da acumulação de habilidades e desenvolvimento de novos modelos, massificar para ter a plena digitalização e utilização desses serviços, né? E aí, ao mesmo tempo, vai surgindo justamente, né, outras situações, como a inteligência artificial, que vem para desenvolver isso, e a gente vai falar agora também de novas necessidades, como internalizar a capacidade computacional, investimentos em data centers para rodar tudo isso. Então, é assim,
uma frente de desenvolvimento tanto de habilidades domésticas quanto de infraestruturas, porque aí a gente vai explodir para uma grande pauta digital, né? Uma grande pauta digital que tem que ser estruturada, amadurecida, desenvolvida, e às vezes eu até entendo, né? O usuário, as pessoas estão na ponta, elas têm aquela ansiedade de ver a solução agora, mas isso é muito complexo de orquestrar, desenvolver, disponibilizar. E eu, como neo-schumpeteriano que eu sou, eu gosto de ver justamente, né, tudo isso aqui passando pelo crivo do mercado e virando inovação, chegando na ponta. Então isso demora. Então esse é um grande desafio. Fazer essa virada de chave não vai ser fácil. A gente tem um histórico onde a gente ia lá, implementava uma rede, a rede já entregava o serviço. Agora a gente está desenvolvendo uma rede, criando camadas de novas habilidades e novos ativos para desenvolver e entregar uma infinidade de aplicações e serviços. Muito complexo, não se faz de um dia para o outro, né? E entregar isso, monetizar tudo isso é um grande desafio. A gente brinca que o nosso trabalho é difícil, mas complexo é o trabalho deles, né? Que fazer tudo isso ao mesmo tempo, um carro andando e tem que trocar o pneu. Então, não sei se eu atendi o ponto que você colocou, mas do ponto de vista de política pública, né? Sim. Aqui vai extravasar justamente as fronteiras do setor de telecomunicações, a gente vai ter que envolver outros agentes, outros setores, né? A gente mencionou aqui a questão de inteligência artificial, tem um plano nacional de inteligência artificial, tem outros vetoriais, tem uma política industrial sendo estabelecida, que vai, de certa maneira, tem uma missão voltada para telecom, mas ainda tem outras questões envolvendo inteligência artificial. Então, integrar tudo isso, né? Uma política pública ampla, nacional, né? Que, de certa maneira, auxilie no desenvolvimento disso tudo, é importante. Você que vem lá das ciências políticas lá, sabe muito bem da importância da transversalidade da política pública, né? Então, como conectar tudo isso? Como o setor de telecomunicações vai conversar com os vários setores e os vários agentes os policymakers, né, para entregar uma solução integrada, porque é isso, a gente precisa de um plano de nação que leve em consideração, porque a digitalização da economia e da sociedade já está acontecendo há um bom tempo, né? Então, nós, como nação, o que nós queremos e como que a gente vai utilizar essa oportunidade de desenvolvimento? Como foi dito ontem, né? Telecom, essas novas inovações, todo esse processo de digitalização, ela é uma mola propulsora de desenvolvimento agora, ela é fundamental, né? Então, como que a gente vai desenvolver isso? Do ponto de vista setorial, a Anatel tem sempre se colocado como um facilitador. Foi falado aqui a possibilidade de ter mais espectro, né? De ter espectro para ajudar em redes privativas. A própria decisão no edital de colocar, olha, não é qualquer 5G, a gente quer o stand-alone, porque a gente entende que isso vai dar oportunidade de já dar um salto e, de certa maneira, desenvolver novos modelos de negócios. A gente quer aquelas capacidades que foram planejadas lá no 3GPP. Então, assim, a Anatel tem uma visão. E eu sei que essa visão não é suficiente, precisa integrar com outras verticais, né? Com outras linhas de política pública. E aí eu também concordo contigo, é necessário a gente comunicar mais, falar mais com os outros setores e com os outros agentes públicos, né? Tá. Estamos caminhando para o final, gente. Eu acho que aí, para eu conseguir dar a palavra para todos, vamos tentar ser um pouco rápido agora. E eu não gosto disso, eu não gosto de limitar ninguém, mas eu tenho que fechar até 10h15. Mas aí eu vou passar para o Márcio, e o Márcio falou uma coisa aqui que realmente, por um lado, nos preocupa, por outro lado, para o país, isso é fenomenal, né? Eu chamo a atenção novamente para isso. Pouco se fala no setor de telecom, porque ele não traz problema. Ele só dá solução. Eu já vi apagão de aeroporto, eu já vi apagão de energia, né? Então, o nosso setor não dá problema. E por ele não dar problema, ele não é priorizado. É um paradoxo isso para mim. Mas, aí o que o Márcio falou? Se vê o gráfico de investimentos, Márcio, é espetacular. Ele faz assim, ó, 3G, aí está acabando o ciclo 3G, aí começa o 4G, são 3 montanhas, 3 picos, assim, né? Só que, qual que é o problema? Isso nos demanda cada vez mais investimento, e toda essa inovação tecnológica, que é super positiva, não é para o setor, é para a humanidade. É para a humanidade. Mas isso vai demandar cada vez mais rede de nós. Se talvez no curto prazo isso ainda nós temos uma capacidade,
com toda essa inovação, como é que a Algar, as prestadoras de telecomunicações, pode fazer frente a essa condição? Porque você tem um desafio de que, da integração, que nós somos um país gigantesco, e telecom é integração nacional, então você tem um papel estratégico de fato. Eu tenho muito medo dessa palavra estratégico, e quando fala, isso é estratégico, eu respondo assim, para quem? Tá? Então, mas de fato nós temos que integrar esse país. Mas, por outro lado, tem que gerar capacidade. E tem que gerar qualidade, porque senão o meu usuário vai reclamar. Então, frente a essa demanda gigantesca que eu vou ter de tráfego, que já tenho hoje e terei futura, como é que a gente enfrenta isso? Eu falei que eu ia falar. Esse é um ótimo ponto, viu, Fernando? Se a gente olhar a fotografia e não o filme, né? Se a gente tirar uma fotografia hoje do setor de telecomunicações no Brasil, a gente tem uma malha de fibra ótica com a utilização de mais ou menos 30%, eu chutaria aqui. A quantidade de redes de fibra construída, né? E a gente olha os postes das nossas cidades, é um exemplo disso, a quantidade de cabos que está passado ali, a quantidade de caixas, né? Cada uma daquelas operadoras ocupa mais ou menos 30% da capacidade que construiu de fibra ótica ali de acessar, né? Se a gente tirar uma fotografia hoje da nossa utilização do 5G, mais ou menos 15% dos devices que estão nas mãos dos clientes são compatíveis com 5G. Os outros 85% não. Mesmo tendo a rede 5G, tendo a cobertura, a gente tem uma utilização hoje que ainda está subutilizada, porque a telecomunicação a infraestrutura, a conectividade, ela foi adiante. Ela construiu as redes, ela disponibilizou as avenidas, mas nem todos os carros estão aptos a andar nessas avenidas hoje ainda, né? Mas isso é uma fotografia, seu ponto é perfeito, Fernando. É estático, né? É estático, com inteligência artificial, como foi dito aqui, né, pelo Roseiro, enfim. A expectativa é que o volume de tráfego cresça numa velocidade exponencial e muito rapidamente, né, que isso vai acontecer muito rapidamente, e daqui a pouco a gente está falando em novos e novos ciclos de investimento. A equação tem que fechar. O valor que essa conectividade, que as aplicações que rodam sobre essa conectividade, os usos, o valor que ela gera para o consumidor, para as empresas, há que ser remunerado, há que ser monetizado para manter esse ciclo virtuoso, manter essa roda funcionando continuamente. É claro que a gente tem outros atores também. A gente tem uma questão tributária que é sempre discutida, a gente tem uma questão de disponibilidade de device que é sempre discutida, a gente tem uma questão de educação. Quanto mais engenheiros e mais cientistas de dados a gente tenha formados no país, mais casos de uso a gente vai ter desenvolvido para aproveitar o máximo dessa tecnologia que aqui ficar disponível, né? O que a gente, olhando para o histórico, esse ciclo, né, ele se realimenta, mas ele é mais desafiador num cenário de juros altos. A maior parte da operação de telecom ela vem por alavancagem, né? As empresas buscam financiamento para fazer seus investimentos e fazer esse ciclo girar. Então, tem algumas coisas que promovem, tem algumas questões que detratam. O ciclo de juros altos do país ele traz uma dificuldade maior para um setor de capital intensivo e razoavelmente alavancado, que é o setor de telecom no país. Agora, quando a gente olha para frente, a gente tem uma visão, uma crença positiva dessa equação, de fato, encontrar os pontos de equilíbrio dela. Eu diria que, se a gente olhar a fotografia, parece que a gente está num momento de desequilíbrio, de capital caro, de investimentos intensos, de troca tecnológica, né, uma intensidade de troca tecnológica e uma monetização que ainda não veio plenamente. Ela ainda não veio plenamente. A visão é que isso há que se equilibrar no futuro com novos casos de uso e com um arranjo melhor dessa cadeia toda, né? Isso. E aí, eu vou passar para o Carlos, primeiramente, só para inverter, e depois que eu estou fazendo a dobradinha aqui com os equipamentos, e depois para o Renato. Então, eu tenho um cenário de inovação descomunal, chuteriano mesmo, né? O tal do Leapfrog, né? Novas tecnologias, demanda de tráfego. Aí, olhando não só o segmento dos senhores, mas também o ecossistema que
enfim, eu tenho aplicações, tenho equipamentos, mas tem que ter a rede. Tem que ter um lugar para esse troço indicar para lá. Quais as restrições que os senhores veem nisso, que como assim, olha, vamos olhar isso com atenção e tentar remediar, consertar, trabalhar para que essas restrições não venham limitar o nosso crescimento, o nosso futuro? Bem, como é que a gente olha esse mercado? Na verdade, a gente olha para o mercado, assim, olha para o Brasil, e a gente vê dois tipos de lacunas. Assim, uma é da cobertura e outra é da experiência. Na cobertura, o que é que a gente enxerga? Olha, áreas que não estão cobertas, áreas rurais, agro, etc. Então aí a gente tenta ver como é que pode contribuir para melhorar a cobertura. Fala com as operadoras, fala com outros agentes privados e vai. Vimos a questão das estradas, que teve a questão do leilão, do 700, que deveria ter resolvido essa questão, não resolveu, mas a gente hoje enxerga também aí uma grande lacuna. Então, é algo que a gente tenta trabalhar também com os agentes para melhorar a cobertura das estradas. Vimos a questão das escolas. Escolas também é um ponto que com bastante falta de cobertura, aqui mais misto de experiência com cobertura, que é algo que a gente procura trabalhar. Então, o que a gente tenta identificar é onde é que estão os problemas de conectividade e trabalhar em conjunto com os nossos clientes e parceiros para atender esses problemas. E depois a questão da experiência, ou seja, uma rede móvel está sendo construída, mas ela precisa constantemente de melhoria, de otimização. Então o que a gente também tenta aí trabalhar em conjunto com as operadoras é identificar onde é que estão os pontos da experiência que estão piores e aí tentar melhorar a cobertura, sempre com esse equilíbrio com as operadoras, nesse caso, de equilíbrio económico e benefício e esforço de investimento. Então é mais ou menos por aí que a gente tenta trabalhar. Renata, mesma linha, quais são as restrições que nós vamos ter que enfrentar e vencê-las para continuar a gerar esse crescimento? Talvez até trazendo um tema que a gente não abordou ainda, foi disponibilizado o espectro 37 a 38, né? Gigahertz aqui para uso de redes privativas, mas com limitações que praticamente impedem seu uso em ambiente outdoor, né? A gente tem vivido uma série de demandas de mercado que não podem ser atendidas e viabilizadas economicamente pela restrição de altura e potência, né? Existe uma razão, né, por essa limitação, convivência com, né, as redes legadas satélites de banda C e etc. Mas eu acredito que existam formas da gente acelerar essa convivência e permitir esse avanço, né? Eu acredito que essa é uma questão estrutural que pode fazer uma aceleração enorme de novos usos, modelos em cidades, em todos esses segmentos que a gente vem conversando. Tributo é sempre um desafio enorme, né? Tanto tributo sobre serviço quanto tributo sobre os equipamentos importados. Câmbio é um desafio. Taxa de juros é outro desafio. Acho que chove um pouco no molhado aqui, mas são questões estruturantes que não são solucionadas hoje. Em dispositivos móveis, a gente falou muito aqui sobre o suporte ao 5G, mas o suporte ao eSIM, eu acho que o eSIM é uma tecnologia habilitadora fundamental para os novos modelos de negócio e para o dinamismo do mercado. E tem um outro fator que também tem a ver com a questão regulatória, com o papel da Anatel, que é a presença e papel dos ISPs, né? Eu acho que os ISPs eles têm uma infraestrutura, eles têm uma mão de obra, eles têm uma presença no mercado, e é importante entender o papel dos ISPs, dos MVNOs, das regionais e das grandes operadoras, e como é que isso se convive, mantendo as questões regulatórias, concorrenciais ali em dia, mas permitindo flexibilização e agilidade nos novos modelos de negócio. Eu acho que essas são questões aí importantes, polêmicas, nem tanto óbvias algumas delas, mas que fundamentais para que a gente enderece e tenha um ambiente estruturante, né, que permita aceleração e crescimento econômico. Obrigado, Renato. E agora, instaurando um pouquinho, mas terminando aqui com o Zé Borges. Zé Borges, não só, novamente, só com a política regulatória, mas também como política pública. Vamos explodir um pouquinho a pergunta. Tem uma pergunta aqui que faria o seguinte. Na Europa existe uma intensa discussão sobre concentração de mercado e, mais ainda, sustentabilidade das operações. Temos um setor, como eu disse, bem-sucedido. Eu não tive um porto que a gente questiona porque fala que é custo Brasil.
enfim, esse é que a gente vê no linguajar, qualquer jornal, qualquer mídia fala isso. Nós tivemos, em 2001, apagão da energia elétrica. Em outros setores de infraestrutura, nós tivemos algumas dificuldades e que essas dificuldades transbordaram para o restante da sociedade, para os demais setores produtivos. O que do seu ponto de vista, inclusive da agenda regulatória da Anatel, é importante que se faça para eu manter a sustentabilidade do setor de telecomunicações, manter a sustentabilidade, quer dizer o seguinte, a continuidade para essa oferta disponível, livre, que eu tenho dos serviços de telecomunicações. O que do ponto de vista da agenda regulatória da Anatel, eu posso gerar essa atratividade do setor para gerar essa sustentabilidade para um setor tão essencial? Obrigado. Bom, falando em termos de agenda regulatória, a gente tem uma série de regulamentos que estão em pauta, que logo vão subir para o Conselho, que são fundamentais, estruturantes e importantes justamente para manter a atratividade do setor e, em si, a sustentabilidade, né? Porque a sustentabilidade não é algo que a gente coloca no regulamento, mas é um valor que a gente persegue nos vários regulamentos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do Plano Geral de Metas de Competição, né? Quando a gente está retirando justamente uma série de remédios, né? Em setores que não está dando problema, é uma forma também de manter justamente o mercado funcionando bem, né? Porque a gente não quer incorrer em falhas de governo, muito pelo contrário, se o mercado está funcionando, deixe funcionar. Tem elementos que a gente pode impulsionar, a possibilidade de mais flexibilidade nesses arranjos, nesses acordos possíveis, né? A gente tem uma pauta importante que é justamente o fim do regime público, né, das concessões, que, de certa maneira, vão tirar grandes amarras históricas que existiam no regime público e foram fundamentais justamente para a implementação do modelo regulatório e a construção de redes no país, né? Só que é um modelo que está datado, né? Entregou o que tinha que entregar e agora a gente está justamente na metade do caminho desse processo de adaptação, né? Até o Algar tem passado pela situação que está entrando justamente num processo de negociação com a gente junto com o TCU, e isso é um passo fundamental para justamente permitir que a empresa entre num novo ciclo, né, totalmente menos regulado, e isso, de certa maneira, é fundamental justamente para a empresa poder atuar de maneira mais sustentável, né? Então, tem as questões de espectro que vão ensejar muitos debates ainda. A gente tem, inclusive, um item importante que é um plano de disponibilização de espectro. Então, a gente quer colocar à disposição do mercado um cronograma dos espectros que a gente vai colocar no mercado, e isso é importante para dar previsibilidade, estabilidade e dar espaço para todo mundo debater, né? Porque a gente não é dono da verdade. Na verdade, a gente tem as nossas visões e a gente precisa desse diálogo com o mercado para entender se é a melhor aplicação, se é a melhor destinação para o espectro. Então, esse plano mais estratégico de disponibilização de espectro será fundamental para a sustentabilidade de tudo isso que a gente estava falando hoje, né? Pegando até emprestado o que você disse, né? A necessidade de espectro, a possibilidade de ter isso, a previsão disso, né? Porque existe um grande debate no setor, né? Dos possíveis casos de uso e emprego de determinado espectro, né? Tem muita gente que fala, e o 6G vai fazer o quê, né? Como que a gente vai lidar com isso? Então, a Anatel tem que decidir logo, e aí a gente vai colocar isso num cronograma. Tem as discussões de rodovia que foi colocado, e aí, novamente, a gente já está com um processo em marcha do edital do 700, né? Logo, a gente vai ter que discutir a faixa de 850, e aí tem as outras faixas também, os reforms que estão acontecendo, e isso vai ser fundamental para o setor. Então, gente, enfim, já acabamos nosso tempo. Então, o que eu posso fazer aqui, Márcio, Renato, Bueno, Carlos Roseiro, José Bois, muito obrigado, vocês engrandeceram o painel Telebrasil. Enfim, muitíssimo obrigado pela participação, pelo debate, e vamos continuar aqui com o nosso evento. Obrigado a todos que vieram nos prestigiar.